E, com todo respeito, a mudança foi inócua. Porque se o relator vir que o agravo está errado, ele não tem a faculdade, ele não tem o tirocínio, ele deve converter o agravo de instrumento em retido. Mas aqui vamos trabalhar com a pergunta do colega. Lembra que são 5 hipóteses de agravo de instrumento. 4 delas são após a sentença e uma decisão de urgência. Concorda comigo que as decisões após a sentença, o critério é objetivo? Passou da sentença, é interlocutória, o agravo é de instrumento. Então, se eu, Renato, li a lei e entrei com agravo de instrumento, o relator, nem que for primo do Papa, ele pode converter o agravo de instrumento em retido. A única situação que se autorizaria o relator converter o agravo de instrumento em retido são os casos de urgência. Inegavelmente, os casos de urgência eles são muito valorativos. Ou seja, as situações de urgência pode ser urgente para mim, pode não ser urgente para você. Vamos imaginar que você entre com agravo sob o argumento de que sua sogra esteja doente e que você precise levantar o dinheiro logo para poder pagar uma cirurgia. O relator logo indefere seu agravo, converte o agravo de instrumento em retido, dizendo, sogra não é bem jurídico relevante, portanto converto o agravo de instrumento em retido. Ela pode muito bem esperar os 2 anos de processo para subir só com apelação. E se ela vier a falecer? Paciência. Então, na verdade, brincadeiras à parte, o relator ele pode converter o agravo de instrumento em retido, e quero crer, e se vocês lerem o 527, inciso 2, ele diz que se for caso de dano, o relator não pode converter. Então, na minha concepção, a única possibilidade do relator converter agravo de instrumento em agravo retido será nas hipóteses de urgência. Vamos aí à segunda pergunta. Professor Renato, é possível aditar o agravo de instrumento? Excelente pergunta. Acho que é uma pergunta que eu mesmo queria ter formulado. É possível aditar um agravo de instrumento? Na verdade, a gente vai imaginar a seguinte cena. Olha só. Imaginem que você protocolizou o agravo no dia 3. E, de repente, no curso do prazo, você se lembrou, você já protocolizou o agravo. Ainda no prazo, no dia 8, você se lembra de um assunto relevante. Será que você poderia aditar o agravo? Emendar o agravo como a gente faz com petição inicial? A resposta é negativa. Por que não é possível? Por um motivo muito simples. Porque operou o que a gente chama de preclusão consumativa. O que é preclusão consumativa? É aquela possibilidade, ou melhor, é aquela exigência que o sistema cria, de uma vez praticado o ato, consome toda a possibilidade de você mudar esse ato. Então a lei te dá um prazo de 10 dias para você agravar. Você pode agravar no primeiro minuto do primeiro dia, até o último minuto do 10º. Mas uma vez protocolizando o agravo, por exemplo, no 4º dia, você não pode mais mudá-lo. É a mesma regra, por exemplo, que se aplica se você protocoliza um recurso e você esquece as custas. Ainda no prazo você junta as custas, você não pode fazer isso. O artigo 511 exige que você protocolize o recurso junto com as custas. Por isso, desta forma, não se aplica, não é possível você aditar o agravo. A petição inicial é a única peça que se permite a emenda à luz do artigo 264 do CPC, que é a regra da perpetuatio jurisdictionis. De resto, não é possível você proceder ao aditamento do agravo. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Professor Renato, o que acontece com o agravo retido se a parte ganha na sentença? Eu cheguei a explicar isso no programa de forma um pouco perfunctória. E agora, propositalmente, eu vou deixar para passar isso para vocês agora. Nós entendemos a sistemática do agravo retido. Nós vimos que o agravo retido é interposto antes da sentença, diante de uma interlocutória, como regra. E aí, quando você interpõe o agravo retido, o processo vai caminhar normalmente e sai a sentença. Se você ganha a sentença, se você perde a sentença, desculpem, não há nenhuma dificuldade, porque o agravo sobe junto com a apelação, desde que você peça na apelação. O problema ocorre se você ganha a sentença. Porque eu disse no programa, no bloco anterior,
que se você ganha a sentença, o agravo, vírgula, meio que, vírgula, perde o seu objeto. Por que meio que perde o seu objeto? Porque ele fica prejudicado? Porque você ganhou a sentença. Lembra que eu disse para vocês que o cabimento do agravo retido, ele tem essa função de não subir na hora, justamente porque a decisão ainda não me causou prejuízo? O juiz indeferiu minha testemunha. Agora, se a não oitiva da testemunha vai ou não gerar a improcedência da sentença, isso é uma coisa que só o futuro vai dizer. Então a regra é simples. Saiu a decisão interlocutória, você agravou retido. Lá na frente saiu a sentença, você ganhou. O agravo sobe? Sobe. Sobe com o quê? Com as suas contrarrazões. Por quê? Porque se a sentença foi favorável a você, é provável que a apelação da outra parte suba. E não preciso nem dizer para vocês que se a apelação da outra parte subir, é possível que o tribunal cause uma reformácio in pejus. É possível que ele agrave sua situação. Então o agravo retido já vai para lá. Por quê? Porque na eventualidade do tribunal ler a apelação e entender que as razões da outra parte são corretas, seu agravo já está lá e fala assim, ó, então eu quero ouvir minha testemunha. Tá claro? Então você vai criar, na verdade, um tumulto no tribunal, mas o agravo sobe com as razões ou com contra-razões, sempre em atenção à eventualidade. Só para encerrar, quando a gente falar em contra-razões, é a mesma exigência. O advogado, ao fazer as contra-razões, tem que pedir a apreciação do agravo na eventualidade da apelação reverter o jogo. Certo? Vamos à próxima pergunta. Professor, o que é agravo regimental? Então, há uma questão complexa em relação ao agravo regimental. Vocês vão encontrar uma série de correntes doutrinárias sobre o assunto. Existe uma definição de agravo regimental que eu reputo a mais correta. O CPC, ele cria 4 agravos que eu chamo de agravos internos. O agravo do artigo 532, o agravo do artigo 545, o agravo do artigo 557, parágrafo 1º, e o agravo do artigo 120, parágrafo único. E o agravo regimental, para alguns autores, são todos aqueles que o CPC não prevê. O cabimento é o mesmo, decisão monocrática de tribunal. Então, sempre que houver decisão monocrática de tribunal, cabe agravo interno, agravinho, agravo de mesa, agravo de alçada, agravo regimental. Só que nós temos um pequeno problema. Geralmente, os agravos regimentais são feitos pelos regimentos dos estados. E nós sabemos que estado não pode criar recurso à luz do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece que somente a União tem possibilidade de criar recurso. Por força disso, o agravo regimental não seria recurso. Mas alguém vai me perguntar, mas está no regimento do meu estado? Ele tem previsão? Não, ele existe, mas não na forma de recurso, não nas vestes de recurso, mas como um sucedâneo recursal. Como se fosse, por exemplo, uns embargos de terceiro, por exemplo. Como se fosse, por exemplo, um mandado de segurança, que não é recurso, mas pode impugnar uma decisão judicial. Evidente que nem todos os autores seguem essa regra. Eu quero crer, para a prática, que nós chamamos de agravo regimental todo e qualquer agravo, mesmo aqueles previstos no CPC. Mas, academicamente, nós temos que combinar isso, vamos deixar isso acertado. Está errado olhar para um agravo do CPC e falar que ele se chama regimental. E há ainda uma outra corrente que eu também entendo, não acho de todo errada, que o cabimento do agravo estaria no CPC, mas o modus operandi dele estaria no regimento interno. Tá certo? Daí o porquê usamos a expressão agravo regimental. Vamos então à última pergunta. Professor, é inconstitucional as decisões que sejam irrecorríveis? A questão da constitucionalidade ou não é um problema que nós temos que enfrentar com calma. Deixa eu ver se eu explico para vocês isso de maneira clara. Trabalhar com constitucionalidade ou inconstitucionalidade é uma questão de você fazer um sopesamento de valores. Vamos tentar entender isso. Decisão interlocutória geralmente é recorrível. E a gente tem que imaginar, nós temos que lembrar que todos têm direito ao acesso ao judiciário. É o que preconiza o artigo 5º e 35.
a lei não excluirá da apreciação do poder